Olá, crianças! Hoje, dia 19 de novembro de 2021, é comemorado, em todo o território brasileiro o Dia da Bandeira Nacional. Nem sempre o nosso Brasil teve essa bandeira aqui, que é a atual, que é a conhecida nacionalmente. Nem sempre. O Brasil ele teve mais de 10 bandeiras, desde a época que o Brasil era colônia de Portugal até os nossos dias. E eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, sobre a bandeira do nosso Brasil. Então vamos lá. Nosso Brasil teve mais de 10 bandeiras, desde quando era colônia de Portugal até agora, tá? A primeira bandeira que se tornou realmente assim oficial e que demorou bastante tempo para ser trocada foi a bandeira imperial, que foi no período que o Brasil foi governado pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, pai e filho, tá certo? Então, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, o Brasil, então, agora era um império, precisava ter uma bandeira à altura. Então, o francês Jean-Baptiste Debré, ele criou essa bandeira aqui, que é a bandeira imperial, e ela mostra aqui as casas, tem alguns símbolos da casa Orleans e Bragança e o símbolo também da imperatriz do Brasil, que é a esposa de Dom Pedro I, que agora eu não lembro o sobrenome dela, tá bom? Pois então, foi criada essa bandeira imperial e ela ficou no Brasil e ficou conhecida, no Brasil desde o Brasil Império, com Dom Pedro I até Dom Pedro II ser destronado do trono e exilado, tá, para um outro país. Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, ele foi destronado pelo exército na época, tá bom? Pelos militares. E essa bandeira aqui saiu e entrou essa aqui, que é a bandeira republicana. Quando, os militares, o exército, ele destronou Dom Pedro II e mandou ele para o exílio, então eles trouxeram essa bandeira aqui, que é a bandeira republicana. Só que essa bandeira aqui, ela não agradou. Sabe por que ela não agradou? Porque ela era uma cópia da bandeira norte-americana e só durou 4 dias. Então, ela só ficou hasteada, certo? Por 4 dias. Como viu que as pessoas importantes da época não gostaram dela porque era uma cópia, da bandeira norte-americana, eles decidiram criar outra. Então, o que foi que fizeram? Eles contrataram, na época, 2 filósofos, um deles era também, além de filósofo, era matemático, e um caricaturista, tá? Então, juntaram 2 filósofos e um caricaturista, e eles resolveram, criar a nossa atual bandeira, que é a bandeira do Brasil que nós conhecemos hoje, isso mesmo. E eles pegaram, certo? Esses 2 filósofos e o caricaturista, eles usaram as cores principais da bandeira do Império, que eram as cores verde e amarelo, certo? Só que aí eles deram uma outra representação para essas cores aqui. Ok, crianças? E essa bandeira aqui, depois que criada, ela se tornou oficial no dia 19 de novembro de 1889, como eu trouxe para cá, Só que essa bandeira, olha só, a última bandeira criada não era muito conhecida e só se tornou mais popular no centenário da independência do Brasil. Então, essa bandeira aqui, nossa atual bandeira, que eu acho linda, certo? Ela não era tão conhecida, mas aí para que ela se tornasse, mais conhecida pela população, então quando o Brasil completou 100 anos de independência, tá? 100 anos de independência, livre de Portugal, foi apresentado aqui essa bandeira em todo o território nacional, certo? Mas mesmo assim ela ainda não era tão conhecida. Foi quando, eles resolveram o seguinte, lá na cidade do Rio de Janeiro, certo? Em 1906 foi criado o hino da bandeira. Olha o hino da bandeira aqui.
tá bom? Foi criado o hino da bandeira com a letra de Olavo Bilac e a música de Francisco Braga. Esse hino aqui, o hino da bandeira nacional, ele foi criado para que a nossa bandeira ela se tornasse mais conhecida. E inicialmente o hino da bandeira nacional, ele foi cantado nas escolas do Rio de Janeiro. Pois é, crianças, nas escolas. Não começou nas corporações militares, não. Esse hino aqui começou a ser cantado nas escolas brasileiras, né? nas escolas do Rio de Janeiro. E depois, né, foi passado a ser cantado nas corporações militares. A gente tem que saber, gente, da nossa história, para depois a gente não comprar gato por lebre, né? Então, vamos lá. O hino da bandeira nacional, letra de Olavo Bilac e música de Francisco Braga. Gente, eu não sou cantora, mas eu vou cantar um trechinho do hino da bandeira nacional, tá? Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Só cantei esse trechinho, tá? Como eu já disse, não sou cantora, mas é importante a gente conhecer, né, um pouquinho do nosso hino da bandeira, que ele era cantado nas escolas. E eu acho que, né, o hino da bandeira, o hino nacional, o hino da independência, o hino do estado, o hino do município devem ser, sim, cantados nas escolas para a gente conhecer, né? Os hinos fazem parte da nossa história, tá certo? E esse hino aqui, o hino da bandeira, faz parte da história do nosso Brasil. Então, crianças, vamos lá. Em 1906, na cidade do Rio de Janeiro, foi criado o hino da bandeira para que a bandeira, essa aqui, se tornasse mais conhecida, inicialmente cantado nas escolas do Rio de Janeiro e posteriormente nas corporações militares do país. Agora, tem aquele povo que gosta de usar a bandeira do Brasil e se enrola nela para fazer roupagem, usa a bandeira para vender produto, como se fosse próprio, como se fosse algo particular. De jeito nenhum, gente. Olha só, a bandeira do Brasil, ela não pode ser, a gente não pode se cobrir com ela, né? Usar ela como roupa, de modo algum, porque isso é contravenção penal, tá certo? Não pode, mesmo sabendo que tem muita gente que usa a bandeira do Brasil como se fosse algo assim particular, não é como se fosse bandeira de time de futebol, bandeira de loja, bandeira disso, bandeira daquilo, de jeito nenhum. Essa bandeira aqui é a bandeira nacional, é a bandeira que pertence a todos os brasileiros, tá? Ela não pertence a ninguém, ela pertence a todos os brasileiros. Só que ela também não pode ser usada de qualquer modo, de jeito nenhum. É um símbolo nacional. Por isso, eu vou ler aqui para vocês, ó. Quem usa a bandeira como roupagem está cometendo contravenção penal de acordo com a lei. Essa lei, viu, ainda está em vigor. De acordo com a lei número 5.700 de 1º de setembro de 1971. Isso aqui, viu? Isso aqui eu peguei, sabe de onde? Eu peguei do site, tá? Do governo federal, tá certo? Onde fala sobre os símbolos nacionais. Então, no dia 1º de setembro de 1971, que o atual o presidente da época, certo? Deixa eu ver se eu tô com o nome dele aqui. Se eu não estou enganada, é Emílio Médici, né? Que ele foi o presidente, certo? O presidente da ditadura, Emílio Médici, isso. Foi ele quem fez, ele sancionou a lei que tornava contravenção penal a pessoa usar a bandeira, a nossa bandeira como roupa, se cobrir com ela, vender produtos, fazer com que fosse feito rótulos para vender produto,
De jeito nenhum, gente. Essa aqui é a bandeira nacional, é a bandeira que nos representa em competições esportivas, em congressos, aonde alguma delegação brasileira, aonde o presidente da República for, certo? A bandeira nacional, ela tem que estar presente, porque ela representa o povo brasileiro, tá certo? Então, acho lindo aquele povo que sai correndo com a bandeira do Brasil enrolado. Isso não pode ter contravenção, tá? Então, vamos lá. Última coisinha aqui para encerrar. A bandeira do Brasil pertence a todos os brasileiros, pertence a todos, independente de cor, raça, sexo, religião ou ideologia política. Essa bandeira aqui pertence a todos os brasileiros. Mas pertence à seleção brasileira. Não pertence à seleção brasileira, não. A seleção brasileira usa, né, as cores da nossa bandeira, mas essa bandeira aqui não pertence à seleção brasileira de futebol, não pertence a nenhum partido político, ela não pertence particularmente a ninguém, ela pertence a todos os brasileiros, tá certo? E ela tem que ser respeitada, ela tem que ser muito bem preservada, tá certo, pessoal? Então, aqui encerra a nossa aula de hoje sobre o Dia da Bandeira, que é hoje, tá? Dia 19 de novembro. Tivemos essa bandeira aqui do Brasil Império, certo? Depois essa aqui que só durou 4 dias, porque foi uma cópia da bandeira norte-americana, ninguém gosta de cópia, tá? E, por último e atual, a nossa linda bandeira do Brasil. Tá bom, pessoal? Um cheiro e espero que vocês tenham gostado da explicação, tá bom?